Vamos continuar. Deus nos ensina também justiça social. Eu vejo aqui no texto, versículo 16, assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Versículo 17, os israelitas fizeram como lhes fora dito, alguns recolheram mais, outros menos. 18, quando mediram o jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco, cada um recolheu quanto precisava. Maravilhoso isso, né? Cada líder devia sair para recolher. É interessante, porque eu falei no início que foi um alimento milagroso, vindo do céu, verdade. A provisão de Deus veio ali, foi um milagre do Senhor, foi uma intervenção de Deus. Mas cada pessoa deveria sair das suas tendas e ir lá recolher o alimento. A justiça social não é dar na mão, dar tudo. É gerar provisão para que não falte a ninguém, ensiná-la a como recolher aquilo. É aquela história de dar o peixe, né? Ou dar o anzol. E infelizmente, muitos não têm o acesso, não têm a provisão, não têm a oportunidade. E Deus nos ensina aqui justiça social. Às vezes a gente está bem, a gente olha para a nossa realidade, não, mas para mim está tudo bem. Mas esquecemos de olhar ao redor, de olhar para a nossa sociedade. A igreja precisa continuar também lutando pela justiça social. Não só entre a igreja, dentre a igreja, que a Bíblia diz, primeiro aos domésticos da fé. Por isso que a gente apresentou até a equipe social, né? As ações também na área social, mas também em toda a sociedade. Deus nos ensina isso. Lute pelas suas necessidades, sim, buscar as bênçãos de Deus, mas pensemos no todo, pensemos no nosso país, pensemos na nossa sociedade. Amém, gente? Gerar provisão, gerar acesso a outros. Aquele que não teve o acesso. Cada líder devia então sair para recolher, mas se ele saiu é porque Deus gerou algo para eles. Justiça social então é gerar essa provisão. Também diz aqui, olha, recolheu o quanto precisava, não faltou a ninguém. Lutar por menos desigualdade. Tem desigualdade no nosso país? Entende? Então, não, mas para mim tá ótimo. Se você tem um acesso, igreja que é igreja, cristão que é cristão, precisa lutar por menos desigualdade, para que todos tenham acesso. Foi um milagre de Deus. O pão veio ali como um milagre de Deus, mas Deus ensinou eles justiça social. Não é ir lá, cada um pega só para você e esquece dos outros. Não, pega aquilo que é o necessário para você, para que sobre para outros. Quem sabe nisso a gente deveria até repensar muita coisa prática na nossa vida. Porque às vezes a gente tem demais. Né? A gente tem tanta coisa. Sapato deve ter assim, aquele armário só para sapatos, bolsas, né? Que nem se usa. Aliás, como cristão, aqui vamos trazer um pouquinho de exemplo prático. Pode, gente? Pode ou não pode? Se está lá parado, a gente não usa, doa para alguém, ou vende mais barato, não é verdade? Para que a gente vai ficar acumulando um monte de coisa? Então, justiça, menos desigualdade, lutar por cada pessoa, para que todos tenham o seu trabalho. A equipe social na igreja, por exemplo, a gente não vê, mas não é só os alimentos que é o imediato ali, né? Não é só isso. É ajuda em encontrar o trabalho, ajuda num currículo, ajuda num socorro, quando a pessoa está passando uma necessidade. São muitas. Graças a Deus, pela visão da igreja, e nós precisamos melhorar e melhorar e melhorar mais, porque isso é reino de Deus. Deus nos ensina justiça social. Não pensar somente em nós, pensar no outro. Amém, gente? Continuando, Deus nos ensina também viver um dia de cada vez.
lições do maná, versículo 19 agora, ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Ordenou-lhes Moisés, 20. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou o bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Interessante isso, né? Eles tinham que recolher, mas só para aquele dia. Não deveria deixar nada para o dia de amanhã. Lembra da oração que Jesus nos ensinou? Dá-nos o pão nosso de cada dia. Aí a gente pode ficar meio extremista. Então, peraí, então quer dizer que a gente não deve planejar o futuro, né? Pensar na aposentadoria. Eu não entendo que é isso que a Bíblia está nos dizendo. É você planejar o futuro, mas é você viver o hoje. O hoje. Que a gente fica querendo conquistar, coloca tudo lá para frente. E a gente nem sabe se vai chegar lá na frente. E o hoje? Viva o hoje. Aí você vai falando de coisas práticas também. Eu deixei essa área na minha vida, né? Aí você quer ir naquele rodízio de carne. Em outros países nem é cultural isso, né? Aqui no Brasil que tem isso. E aí você quer ir naquele rodízio de carne. Fala a verdade, quem já foi, a gente come muito mais do que deve. Sai de lá passando mal. E ainda se paga agora um absurdo, porque subiu o negócio, ainda bem que eu não vou mais. Deus me libertou desse negócio. Vou lá, compro a minha carninha, pouquinha. O baiano fala assim, você percebeu? Minha carninha. O pouquinho que eu preciso, vou fazer de boa, amém. Ou junto com os irmãos ali, chamo os churrasqueiros bons, né, porque eu não sei fazer, eu sei comer. Aí a gente vai lá, senta juntinho, de boa, come aquilo que é o necessário. Não podia deixar nada para o outro dia, nada na manhã seguinte. E aí alguns deles não deram atenção a Moisés. Sempre tem, né? Desse auditório aqui, alguns, quem sabe, não, aqui ninguém, né? Mas vamos supor que possa ter algumas pessoas aqui, ou mesmo eu, estou incluso no auditório aqui, né? Que a gente não dê atenção a alguns pontos aqui, ou não ouça direito aquilo que a palavra está nos dizendo. E a gente tenta não dar atenção e fazer aquilo que a palavra diz para não fazer. O que aconteceu? Eles guardaram para o outro dia. Tipo assim, eu vou fazer meu pezinho de meia, eu não sei como é que vai ser amanhã. E o que aconteceu? Virou bicho, cheirou mal. Imagina se acontece assim, gente, conosco. É só o hoje. Por hoje. Eu diria o seguinte, olha, alguns pensamentos. O não descanso de hoje será o seu estresse de amanhã. O não descanso de hoje será o seu estresse de amanhã. O trabalho em excesso de hoje será a sua improdutividade de amanhã. Como? Por quê? Porque é um dia de cada vez. O trabalho em excesso hoje será improdutividade amanhã, porque ninguém é de ferro. O excesso de cuidado hoje será o aumento das doenças no amanhã. Agora é heresia. O excesso de cuidado hoje será aumento de doenças amanhã. Quantas pessoas com excesso de cuidado, já viu modelos, né, pessoas famosas com lipo, com não sei o que, aquele monte de coisa. E aí quando vê, acabando com a saúde dela. Tem limite às coisas. A Bíblia está nos ensinando, espera aí, gente. Não é assim. É o hoje. Aí você vai lá, não, então agora eu vou começar a cuidar da minha saúde. Aí começa a fazer exercício igual um louco. O que acontece? Amanhã você está com algum problema. Quebrou o osso, machucou, fez uma lesão. Não é assim que funcionam as coisas.
A falta de busca hoje será ausência de fé amanhã. O que você precisa buscar hoje e não buscou, amanhã vai gerar em nós falta de fé. A hora que vem o deserto, a gente vai vivendo tudo na boa, estou nem aí, tudo de boa, tranquilo, aleluia. E não busca, o hoje. Amanhã, quando o deserto vem, quando a luta bate a porta, quando a gente vai buscar provisão, recurso, a gente não encontra. Aí a fé vai. Mas não é que você ficou sem fé naquele momento, é que já vinha caminhando sem ela, sem buscar. Deus nos ensina a viver um dia de cada vez. Isso é no seu trabalho, isso é no nosso cuidado, isso é na nossa alimentação, isso é na nossa fé. Por hoje, no NA, né, nos Narcóticos Anônimos, tem interessante o lema deles, né? Por hoje, só por hoje, é um dia de cada vez. Aquela luta, aquela batalha, é assim. O seu trabalho também, eu sei que tem coisas para amanhã, a gente tem que ficar, peraí, deixa aqui sobre a mesa, amanhã eu vejo isso, vou me desligar, porque isso aqui eu não vou resolver agora. Amém, gente? Estão comigo, sim ou não?